Comenta mais isso, porque eu sou surdo também. Olha o homem aí. Silêncio que chegou a autoridade. Bota o sinal da hora certa e abre para mim. Muito bem, 3 horas na verdade, e aqui estamos nós nos reunindo aqui no estúdio da Betel, depois de 30 dias afastado, em função de algumas atividades extra-rádio, mas estamos retomando as nossas atividades. Nós mudamos o horário, como todo mundo sabe, ou quem vem nos acompanhando, a gente estava sempre de 8 até as 9 da manhã, entretanto agora nós vamos fixar esse horário das 3 horas da tarde até 4 ou 5, depende do tema. E nós estamos nessa estreia trazendo para o estúdio, está aqui comigo já, o vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, o doutor Flávio Henrique Magalhães Lima. Daqui a pouco a gente fala com ele. Algumas manchetes que a gente vai trabalhar no programa de hoje. A Câmara aprovou agora há pouco, na sessão da segunda-feira, das 9 horas, aprovou em definitivo o projeto de lei que autoriza empréstimo de 80 milhões de reais. Vamos falar sobre esse assunto também. No final de semana, advogados de Paulo Afonso estiveram na capital do estado do Salvador, onde foram discutir a reorganização da Justiça Federal em audiência pública na capital do estado. Trabalhos técnicos do Anilton, não é o ex-prefeito, com a supervisão geral do pastor João Neto de Barros, que está em viagem, e nós teremos a partir de amanhã a participação dos repórteres Antônio Carlos Zucca e Francisco Salles, além da participação espontânea e esporádica do José Ivando aqui do bairro Tancredo Neves. 3 horas mais 2 minutos. Muito obrigado a todos que a partir desse momento começam a nos acompanhar nesse novo horário, um programa que todo mundo sabe que sempre foi a nossa visão, nosso objetivo, informar as coisas de Paulo Afonso, e quando muito aqui das cidades mais próximas, como é o caso de Glória, Santa Brígida e Jeremoabo, quase nada de Santa Brígida, que pouco ou quase nada se sabe das informações de Santa Brígida e Jeremoabo, um pouquinho mais, e Glória tem mais algumas informações com desempenho agora do Davi Cavalcante. Mas 3 horas, 2 minutos e meio, eu fiz questão de, no primeiro programa, trazer uma personalidade, um político aqui da nossa região, filho de Paulo Afonso, para a gente conversar um pouco sobre o governo municipal e o que vem ocorrendo e quais as expectativas que a gente tem para o ano que vem. Doutor Flávio, boa tarde, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bob, muito boa tarde, Anilton, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Betel. Um grande prazer, uma satisfação enorme. Seu convite veio de pronto, eu atendi, porque acho que essa é uma deferência que você merece, que a Rádio Betel merece. E desejo a você um bom retorno e que seu programa seja um programa, como sempre, na sua condição, um programa de muito sucesso e, principalmente, que se converta em um importante serviço de utilidade pública para a cidade de Paulo Afonso, visto a importância do papel da imprensa aqui na nossa cidade, né? E tenho certeza que você fará e fará muito bem, como é a sua praxe, esse seu trabalho. Boa tarde, estou à disposição. Vamos bater papo. Muito bem, vamos falar sobre a sua participação e de uma comitiva de advogados que estiveram recentemente na capital do estado. O que foi feito nessa audiência pública em Salvador? Muito bom você tocar nesse assunto. É um assunto que alguns veículos de comunicação de Paulo Afonso têm colocado e eu acho que a gente precisa dar uma divulgada maior, porque diz respeito a um importante serviço que é prestado em nossa cidade, que é o serviço da Justiça Federal aqui. Está em curso no Tribunal Regional Federal, da qual a subseção de Paulo Afonso pertence, um processo administrativo interno de reestruturação, de reorganização da Justiça Federal. E, entre outras razões, esse processo foi instaurado porque foi verificado que algumas subseções em algumas cidades estavam com excesso de contingente de trabalho, sobrecarga de trabalho. Paulo Afonso é uma delas. Você tem uma ideia, num relatório da qual eu tive acesso desse processo, Paulo Afonso trabalha hoje com 220% a mais processo do que seria sua capacidade, de acordo com a quantidade de servidores que tem e a estrutura que foi aqui montada.
Então, essa situação se repete em outras cidades do interior da Bahia e também em outros estados que pertencem à chamada primeira região do Tribunal Regional Federal. Então, esse processo de reorganização foi instaurado, porém, a proposta que foi feita pela Comissão de Juízes Federais para tentar sanar o problema não nos agrada. Nós precisamos participar mais desse processo e atuar, porque, em suma, eles estão propondo que a Justiça Federal de Paulo Afonso restrinja a sua atuação. Ainda não é uma proposta de retirada dos serviços daqui. Por isso que eu digo ainda não é, porque é assim que começa, sabe? Alagoinhas estão propondo extinguir, retirar. Teixeira de Freitas também. Paulo Afonso, a proposta é tirar alguns municípios que hoje são atendidos aqui e também retirar alguns serviços que são prestados. Eu acho que 2016, salvo engano, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Paulo Afonso, através da presidente Socorro Rolim, solicitou ao tribunal a instalação de uma nova vara federal. É o tipo de problema que a gente não resolve restringindo, não. A gente precisa melhorar e aumentar a estrutura de pessoal, de recursos materiais, prédios, para que o serviço seja oferecido a contento da população. Então, na contramão do que a OAB solicitou, essa comissão de magistrados propôs, e eu agora em Salvador fiquei um pouco mais preocupado, porque há uma nova proposta apresentada em que Paulo Afonso simplesmente se transformaria apenas num juizado especial federal. A vara federal sairia daqui e ficaria apenas o juizado. Isso é muito ruim, muito preocupante. A Justiça Federal de Paulo Afonso, ela presta um relevante serviço aqui para todos os cidadãos. Ela representou um ganho para a nossa economia enorme. São 13 anos de atuação. E ela trouxe diversos benefícios, aproximou a justiça do homem sertanejo, do homem do campo, que precisa muito do apoio, principalmente por conta de demandas relativas à Previdência e relativas a tributos federais. É uma dificuldade muito grande se deslocar ou para Juazeiro ou para a Feira de Santana, quem podia, para poder tentar solucionar e resolver essas pendências. Então, nós, a Prefeitura, no caso, eu estive lá enquanto representante da Prefeitura a convite da OAB, tiveram deputados aí, registrar aqui, o deputado Paulo Rangel, o deputado Mário Júnior, são daqui da região, também estiveram lá e estão apoiando. O juiz federal local também está apoiando, para que Paulo Afonso, ao invés de sofrer qualquer tipo de restrição, na verdade, receba essa tão sonhada segunda vara federal, que aí sim ela vai dar um grande ganho na eficiência dos trabalhos da Justiça Federal. A sociedade precisa entender bem isso, para que ela compreenda que isso representa um prejuízo enorme. A gente tem, historicamente, tradicionalmente já, o hábito de ver essas coisas acontecerem. Isso tem que dar um basta. É Receita. A Prefeitura ficou há alguns anos pagando o aluguel do prédio da Receita Federal, né, porque o gestor era Newton, para a gente não perder a receita. O INSS foi abrigado num prédio da Prefeitura durante um período também, para que a gente não perdesse a agência. Então, temos que abraçar essa luta para que Paulo Afonso não acabe de novo sofrendo mais essa restrição dos serviços federais aqui na nossa cidade. Tá, o senhor falou aí da participação dos deputados Paulo Rangel, do PT, e do deputado federal Mário Júnior, mas qual a importância mesmo do juiz federal, doutor João Paulo Piropo de Abreu, nesse processo? Eu aí quero dar um testemunho de como é surpreendente o quanto ele tem sido batalhador e defensor, porque ele o juiz, né, por conta da carreira do juiz, ele geralmente não costuma ficar muito tempo nos lugares, eles vão sofrendo remoções e tal. E doutor João, apesar de ser de Salvador, ele foi extremamente a essa proposta apresentada. Inclusive, ele fazia parte da comissão e pediu afastamento por não concordar com o que a Comissão de Juízes Federais estava pretendendo. E ele tem sido um defensor ferrenho de que a solução para o problema da sobrecarga de Paulo Afonso é uma só: a instalação da segunda vara federal aqui. E nós temos estrutura para isso. A Justiça Federal aqui está instalada num bom prédio, numa área de 1.500 metros quadrados, que tem condição, sim, de receber a estrutura de uma nova vara. E há uma perspectiva já de receber um novo prédio. Tudo bem que aí a médio prazo, não a curto prazo, porém nas instalações atuais é possível, sim, a gente receber. O doutor João Paulo, realmente, ele tem sido um parceiro. A OAB também, preciso destacar aqui, doutora Socorro Rolim, doutor Rodrigo, que é o vice-presidente, doutor Wagner,
Camila Montalvão, que ela é da Comissão Estadual, ela é conselheira estadual da UAB, é daqui do Paulo Afonso, também esteve com a gente lá e também está muito atenta a todo esse movimento. Lá na audiência, o doutor Igor Montalvão, procurador do município, também esteve presente. Então, unir forças para que a Paulo Afonso, essa é uma causa suprapartidária, essa é uma causa que toda a sociedade deve estar atenta e deve apoiar, no sentido de que, repito, nós não podemos admitir restrição, é retrocesso. Nós temos que brigar pela instalação da segunda vara federal aqui em Paulo Afonso. Bom, o senhor foi eleito em conjunto com o atual prefeito Luiz Barbosa de Deus. Por um período o senhor atuou como prefeito interino, mas de repente o senhor se afastou um pouco, recuou da vida pública. Por quê? Aliás, o senhor teve um desempenho elogiável, inclusive quando esteve à frente do governo municipal. Bob, não me afastei. Eu estou ocupando esse funcionário de vice-prefeito. Muita gente conversa comigo a respeito dessa situação, por que é que eu não estou ocupando, por exemplo, uma secretaria ou algum tipo de função. Aí é uma pergunta que não cabe a mim, né? O vice-prefeito não existe obrigação legal de ocupar qualquer tipo de cargo. Essa é uma decisão que cabe ao prefeito, a gente respeita qualquer que seja o posicionamento dele. Eu iniciei a gestão como secretário do Meio Ambiente, passei um período de 100 dias prefeito municipal e estou até agora, depois desse período, na condição de vice-prefeito. Tem a minha sala, meu gabinete, procuro atender lá dentro do possível as demandas institucionais, mas não há afastamento, não há afastamento. Sempre estive à disposição da gestão e do prefeito. Sou remunerado e fico lá, as demandas internas, a minha experiência de procurador, né, ela me deu um conhecimento sobre o funcionamento interno da prefeitura. E geralmente eu estou lá ajudando no dia a dia alguns secretários, servidores, a respeito dessas demandas, como também atendendo a população. Por várias vezes, os cidadãos costumam ir à minha sala para trazer algum tipo de reivindicação, uma coisa, todas elas eu costumo encaminhar ao gabinete, pessoalmente ou formalmente, dependendo do tipo de encaminhamento que é dado, de solicitação que é feita, e seguindo. Não há afastamento nenhum. Estou exercendo minhas funções de prefeito normalmente. Bom, como é que o senhor avalia o governo Luiz de Deus? Acho que sou suspeito, né? Eu acho que eu sou suspeito, mas assim, eu gosto muito eu sempre disse o seguinte, eu disse assim, nesse mundo, quem me trouxe ao mundo político foi minha atuação como advogado. Então eu parto de algumas premissas sempre. Eu tenho visto e observado que a cidade está passando por uma situação, eu considero, de tranquilidade, no que diz respeito a seus serviços, a manutenção de suas praças, da limpeza, e etc, etc, etc. Porém, a cidade tem alguns gargalos e algumas situações que agora nos chamam a atenção e nós temos uma grande preocupação, porque não são de fácil solução e exigem um esforço muito grande. Por exemplo, essa chegada dessas baronesas aqui no município. Já vi gente falar, isso aí é um problema da natureza, isso aí não tem o que fazer. Não é bem assim. Eu acho que esse problema merece um esforço conjunto, merece uma atuação. Alguns outros gargalos, geração de emprego e renda, né? Fazer uma política mais direcionada para isso. A gente precisa ter uma frente dentro da prefeitura também. Não é a prefeitura que vai gerar emprego e renda para todo mundo, interno, nos seus quadros, claro. Mas uma política de fomento, de que forma a gente pode fazer isso. A gente vê a cidade clamando também, pedindo muito algumas reestruturações, no que diz respeito a vias, a construção e a reforma de algumas vias, ampliação, mudanças no trânsito, enfim. Tenho acompanhado, estou lá à disposição do governo para ajudar e acho que o governo tem dentro do possível, se esforçado para tentar atender. Agora, Paulo Afonso hoje tem alguns gargalos de algumas demandas, algumas até de boa data. Por exemplo, a gente vai ter agora alguns problemas, parece que são recorrentes. Eu não sei se você já viu aquela expressão que o pessoal fala, enterraram um jegue ali, que ninguém resolve isso, sabe como é? É o problema do Naí. E agora a UPA ali do lado, como é que a gente vai resolver essa parte de gestão, essa parte administrativa, o prédio está pronto, precisa funcionar, então de que forma vai ser feita a gestão,
Enfim, esses gargalos, algumas situações já vêm há um bom tempo se delongando, e eu acho que merecem uma atenção especial para a gente poder aquecer e resolver lá. Eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Eu gosto muito de pegar, o problema está na minha frente, ó, dá, vamos resolver. Forma uma equipe aqui, forma uma força-tarefa, vai lá e resolve. Não dá, vamos lá dizer. Ou então vamos dizer a quem compete resolver o problema e não ficar assim, dando a impressão na sociedade que está havendo uma procrastinação proposital às vezes. Né? Muitas vezes fala, está atrasando isso, está atrasando aquilo, ou por incompetência ou porque não quer. E nem sempre é assim. Bom, são 3 horas mais 15 minutos, nós estamos conversando aqui no estúdio das coisas de Paulo Afonso com o vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães Lima. A Policlínica, recentemente inaugurada, e futuramente a UTI. Resolve, pelo menos momentaneamente, a questão da saúde no município? Eram 2 gargalos, como eu falei agora de alguns, esses eram 2 também que já vinham incomodando. A Policlínica menos, porque ela não me parece ter demorado tanto como a UTI, por exemplo. A Policlínica teve uma demora mais no aspecto formal, porque ela é uma formação de consórcio, então não dependia só da Prefeitura de Paulo Afonso, do governo do Estado. À época, quando eu era procurador, eu me lembro, eu e Alexei, a gente pegou um carro, e se ele estiver me ouvindo, ele vai até dar boas risadas aí, e a gente visitou todas as prefeituras aqui, à exceção de Glória, Santa Brígida, porque já tinham formado apoio e participação no consórcio. As demais a gente teve que visitar as câmaras de vereadores para explicar do que se tratava a Policlínica, como se formaria o consórcio, porque precisava aprovar um projeto de lei na Câmara. Esse trabalho foi feito por mim e por Alexei. Em 2 municípios houve uma pequena demora, estavam tendo algumas instabilidades políticas. Pedro Alexandre na época, Xorroxó também demorou um pouco, mas no final conseguiu formar o consórcio, todos os municípios aprovaram a lei, e a obra foi relativamente bem rápida. Após esse processo todo de formação do consórcio, a obra ocorreu num tempo muito bom. E a UTI também está ali, me parece que o governador falou em novembro, agora na visita da Policlínica, né? Novembro ou dezembro inaugurar. A obra é do governo do Estado, está sendo construída no Hospital Municipal, mas é uma obra do governo do Estado. Ele falou na inauguração da Policlínica que até o final desse ano gostaria de estar aqui inaugurando. Vamos torcer que sim. Vai resolver todos os problemas da saúde em Paulo Afonso? Não, mas eu considero um grande avanço. Essa Policlínica é uma excelente ideia, é uma ideia muito boa, e a UTI é um velho desejo que a cidade tinha de recebê-la, e eu acho que vai ajudar muito, mas ainda não resolve tudo. A Câmara aprovou hoje, pela manhã, a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, na sessão ordinária, um projeto de lei oriundo do Executivo, o autor, o prefeito Luiz Barbosa de Deus, solicitando um empréstimo de 80 milhões. O senhor tinha conhecimento desse projeto? Tinha conhecimento pela imprensa. Foi um assunto que foi muito debatido na imprensa, até porque algumas polêmicas foram geradas em torno dele. Soube que teve hoje na Câmara já a votação, mas o conhecimento que eu tenho do projeto é esse. Se você perguntar se eu li o projeto, eu não li, não tive acesso ao projeto, não sei a que se destina. Hoje disseram que foi lido na Câmara as obras que vão ser realizadas, mas eu não ouvi, eu não sei quais são. Tenho pouco conhecimento do assunto, não fui chamado para discutir, mas soube pela imprensa que houve aquela reunião com os vereadores, posteriormente o projeto foi enviado e hoje foi aprovado. Tá, e nessa reunião vazou um tal do vídeo? Pois é, um áudio, né? Um áudio. Um áudio, né? Rapaz, Bob, é uma situação muito constrangedora. Agora eu acho assim, eu vou fazer aqui um... Eu soube que ele teria sido editado. Pronto, era isso que eu ia falar agora. Eu vou fazer aqui uma crítica. Eu já fui vítima, muito vítima, de interpretações maldosas e até, vou ser muito franco, e até matérias que foram extremamente ofensivas comigo, na época que eu era procurador, agora quando estive prefeito, vice-prefeito. Eu acho que a imprensa de Paulo Afonso, de modo geral, ela sofre de um mal que eu acho que é muito ruim,
que é fazer algum tipo de matéria, como essa, por exemplo, que você cita objetivamente a fala de um determinado cidadão, sem ouvi-lo, sabe? Não tenho procuração, nem estou fazendo defesa de Luiz Humberto. O áudio me parece ter sido truncado. Algumas frases podem ter, assim, um caráter comprometedor, mas por que não deram espaço para que ele se manifestasse sobre isso, que ele falasse sobre isso? Acho isso muito importante, até para esclarecer, pro bem ou pro mal, o que realmente ele quis dizer, o que é que realmente foi dito nessa coisa. Você vaza um áudio que está se falando que foi gravado clandestinamente, sem autorização da pessoa que está sendo citada, sem ouvir a outra parte. Eu acho isso muito ruim, principalmente quando esse áudio apresenta algumas frases e palavras que, dentro do contexto da análise do projeto de lei, podem ser bastante comprometedoras e graves, certo? Não é nada republicano aquilo que eles estão falando na imprensa. Então, dê a voz, dê a possibilidade de que a pessoa que vai ser citada fale. Se ela não quiser, tudo bem, a imprensa tem que publicar, e também nós temos que defender a imprensa nesse sentido. Eu acho que, apesar de ser uma reunião fechada, é uma reunião de homens públicos. Não concordo com esse tipo de atitude de gravar sem um consentimento, especialmente se a intenção for dar a publicidade que foi dada. Por outro lado, também não condeno quem divulgou, porque era uma reunião de vereadores, o prefeito estava presente, o próprio gestor. Então, é uma reunião de homens públicos, que eu acho que transparência é bom, nunca é demais, sabe? Mas nesse caso específico, para mim, eu senti falta disso. Por que é que não escutou para ele explicar o que foi dito realmente, como é que foi, sei lá, entendeu? Acho que nesse sentido houve um pecado, não na divulgação. Aí não, mas poderia ter ouvido a versão, saber dele, somente diante dessa hipótese de ter havido alguma truncagem e edição, né, do áudio que foi divulgado. Bom, como eu disse aqui no princípio, a Câmara aprovou em definitivo esse projeto de lei, que é do prefeito, autorizando a Câmara autorizando, na verdade, esse empréstimo de 80 milhões. Eu disse aí que não tinha conhecimento dele. Foram favoráveis na votação os vereadores Marcondes Francisco dos Santos, que aparece como líder do governo hoje, Alexandro Fabiano da Silva, o Leco, Jean Hubert, ou Rubert, como alguns pronunciam, Edilson do Hospital, Zé de Abel, Beda Chaves e Cícero Bezerra. Esses votaram favoravelmente ao projeto. O curioso aí, ou pelo menos eu penso dessa forma, é que recentemente o deputado federal Mário Júnior havia dito, através de um vídeo, eu não ouvi isso, nem vi, mas alguém falou, ele pedindo para os parlamentares que são ligados ao PP votarem não ao projeto. E, curiosamente, aparece aqui o Cícero Bezerra e o próprio presidente Pedro Macário Neto votando favorável ao governo. Isso é ruim, pode complicar mais tarde. Eu acho ruim porque eles formam a mesma base. Eu acho ruim porque são atitudes, e aí eu preciso manter uma coerência, que eu diversas vezes já critiquei de público, como a classe política ela se autoflagela. Ela se autoflagela. Nesse caso, se existe uma instituição na política brasileira hoje que está totalmente se tornando uma coisa totalmente sem uso, sem razão de ser, é o tal do partido político. Não à toa há uma corrente em Brasília fortíssima que já defende a eleição, a possibilidade de você se candidatar sem a figura do partido político. Mas é o próprio ser político que contribui para isso. Nesse caso, eu não sei se Mário Júnior é o presidente do partido, se houve uma formalização ou se foi um posicionamento pessoal dele. O presidente aqui é Danival Oliveira Júnior. Pronto, aqui. Então, se houve uma reunião e houve um posicionamento formal ou apenas uma, que aí nós temos que diferenciar. Uma coisa é Mário Júnior falar posicionamento pessoal dele, outra coisa é o partido marcar uma orientação de voto. E isso é muito comum na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Tabata Amaral, do PDT, que é era até recentemente uma das queridinhas aí das redes sociais, como sendo uma das grandes revelações da política brasileira, está sofrendo bastante, teve toda a sua popularidade aí atingida
porque decidiu votar a favor da reforma da Previdência, contrariando a orientação do partido. O que é que o partido fez? Como o partido formalizou essa orientação, está pedindo que ela seja expulsa do partido. Alexandre Frota, deputado federal recentemente, foi expulso porque criticou o presidente. Nesse caso, talvez haja até um pouco de abuso aí, mas a gente não conhece os meandros, né? Mas por muito menos. Eu sempre disse, e eu tenho que manter a coerência, acho que os partidos deveriam se valorizar mais como instituição. E para fazer isso, às vezes tem que tomar essas atitudes que não são boas, ninguém gosta. É muito desagradável você estar expulsando, abrindo um processo disciplinar contra membro da agremiação, mas às vezes é necessário, sob pena de você se tornar um mero instrumento apenas para que as pessoas se tornem candidatos. Eu só me filho ao pai, qualquer partido, qualquer um. Eu só quero estar ali para ser candidato mesmo, sabe como é? Então era isso que a gente deveria tomar o cuidado e procurar valorizar mais essas instituições. Então, como eu disse, eu não conheço por dentro se foi uma manifestação dele individual, dando a opinião dele, ou se o partido formalizou, cabe ao partido agora tomar as providências dentro das regras do seu estatuto, mas assim, não é uma coisa boa. Você passa para a sociedade isso que eu estou dizendo, sabe? Para que esse negócio então? Para que existem essas formações, né? Porque quando está na campanha, todo mundo defende, meu lado é esse aqui, eu estou aqui porque eu tenho uma coerência ideológica, filosófica, sei lá. Quando começa o mandato e durante o mandato, o cara começa, lá eu disse isso, mas aqui eu vou votar assim, diferente. Mas por que você vai votar diferente? Como é que a gente não quer que a sociedade desconfie que existem outros interesses escusos e pessoais nisso? Onde é que está todo aquele alinhamento filosófico, ideológico que foi vendido para o eleitor durante o período das eleições? Por que que agora você mudou? Então, eu estou me colocando aí, já que eu sou vice-prefeito na classe, a gente dá à sociedade todas as ferramentas para que ela acabe de vez com a credibilidade que a classe política deveria ter. Então, quanto a isso, eu acho que é ruim. Mas aí é problema interno lá deles. É como eu disse, dependendo da forma como isso foi colocado, pode sim ter alguma situação a partir daí. Vamos esperar para ver. Tá. O fim das coligações, doutor Flávio, foi interessante? Foi, eu considero. Até porque esse inchaço que há no Brasil de partidos políticos, entre outras coisas, se dava por conta dessa possibilidade. E aí os chamados nanicos, eles vinham sendo criados aí à torta e à direita, sobre qualquer ideia mínima, a partir de assuntos muito específicos, como por exemplo o Partido do Microempresário, né? E outros que vinham sendo criados com um objetivo único apenas de ficar vendendo sigla ou participando de algum tipo de coligação para buscar fundo partidário, essas coisas todas. Então assim, essa restrição, ela faz agora que você pense muito mais se você vai ou não fundar um partido político, porque essa restrição agora exige quantidade de votos mínimos para que você tenha acesso ao fundo partidário, para que você tenha tempo de televisão, não tinha nada disso antes. Então agora não é todo e qualquer partido que esteja devidamente registrado no TSE e participa da eleição que vai ter acesso a fundo partidário, a tempo de televisão e rádio gratuito. Então, isso vai fazer com que pare de aparecer meros partidos que só serviam para fazer coligações sem ter eira, nem beira, nem porquê, né? Por esse lado, eu acho interessante. Nos municípios, essa mudança, ela faz com que aquelas antigas organizações que haviam, dos grupos, às vezes uma liderança ficava isolada em determinado partido e tal, isso vai ter que acabar. Isso vai ter que acabar. Todo mundo agora tem que se organizar no sentido de fortalecer uma determinada sigla e formar aquele grupo que vai para as eleições numa determinada sigla. Sobre esse assunto, se me permite, algumas pessoas têm me procurado, até o próximo dia 6 de outubro, eu acho que as eleições vão cair no dia 6 ano que vem, 6 ou 7, ainda podem haver mudanças para o ano que vem. E há uma proposta que está ganhando força hoje em Brasília da aprovação do Distritão. Isso significaria acabar também com a contagem proporcional para o Legislativo. Essa seria uma mudança grande. O que isso quer dizer?
para-se de fazer com aquela equação que era feita de coeficiente eleitoral, depois o coeficiente partidário, para ver quem estaria eleito. Vai estar eleito, se essa proposta for aprovada, aquele que tiver mais votos. Se forem 15 lugares na Câmara de Paulo Afonso, os 15 mais votados estarão eleitos. Repito, isso ainda não foi aprovado, mas está com uma grande probabilidade de ser aprovado agora no início de setembro. Estivemos conversando com alguns deputados e eles disseram isso. Diante disso, as pessoas têm me procurado para falar sobre eleição e eu tenho dito a elas sempre assim: o momento da gente falar sobre regra da eleição de 2020 é depois do dia 10 de outubro. 10, 12 de outubro. Por quê? Porque é quando a gente sabe que todas as regras eleitorais já estão definidas para o pleito do ano que vem. Então, enquanto não chegar nessa data, qualquer discussão que seja feita agora, qualquer parecer, opinião, até curso que oferecerem a vocês, eu recomendo que vocês não participem. A não ser que seja de graça, não vai perder nada, mas não participem, porque é tudo precipitado. Até lá a regra pode mudar. Aqui mesmo que haja mudança, não há hoje um ambiente lá de reforma política para grandes e profundas mudanças, mas, só para você ter uma ideia, uma regra como essa do Distritão seja aprovada, se for aprovada, muda, e muda muito o contexto das eleições daqui. Então vale a pena aguardar um pouco, né? E depois lá do dia 6, 7 de outubro, dia 10 de outubro, começar a procurar se inteirar das regras que serão as regras para as eleições de 2020 aqui no município de Paulo Afonso. Tá, bem rapidinho. Como é que o senhor avalia o desempenho dos atuais 15 vereadores de Paulo Afonso? Bob, eu fiz já durante o pronunciamento na imprensa duras críticas por conta do episódio das contas de Anilton. Disse as razões pelas quais eu fiz as críticas. Repito elas em qualquer lugar que eu estiver, até porque eu estou baseado e fundamentado em documentos. Então, eu sou muito da linha, enquanto membro do Poder Executivo, de que eu acho que deve haver harmonia e respeito à independência de cada um. Nesse caso específico, eu acho que a Câmara de Vereadores vai encerrar esse ano legislativo e talvez a legislatura atual por completo, tendo se deparado com diversos temas que eu acho que viraram a cabeça aqui da sociedade de Paulo Afonso, porque muito rapidamente assim, houveram algumas mudanças e surpresas, como você mesmo colocou aí para mim, a respeito do posicionamento de quem a gente achava que era a situação e de repente vota como se fosse oposição, de quem era oposição e de repente vota como se fosse situação. Então isso tudo confunde bastante a cabeça do eleitor. Eu acho que a chegada das eleições de 2020, a aproximação, talvez clareie mais esse panorama atual da Câmara. Mas essa foi uma Câmara que se debruçou em cima de assuntos muito polêmicos, eu acho que com pouca riqueza nas detalhes, ou quando teve a oportunidade de fazer, o fez, infelizmente, sem considerar os reais fatos e fundamentos que se aplicariam ao caso. Estou falando especificamente do histórico julgamento das contas de Anilton, que eu já disse e vou repetir. Para mim é um episódio que vai entrar para a história política de Paulo Afonso como uma das atuações mais medíocres do que o Poder Legislativo daqui teve em todos esses anos de funcionamento da Câmara. Não por outro motivo, mas porque foram levados a votar por interesses pessoais, políticos e eleitoreiros, e não pela real análise dos fatos que estavam expostos, tanto no relatório do tribunal, quanto no relatório das comissões da Casa. Fala-se hoje, doutor Flávio, nós temos 15 vereadores, já fala-se na possibilidade, de acordo com o índice habitacional, fala-se na possibilidade até de se ampliar isso de 15 para 17 ou até 19. Alguém já falou até 21. É possível? Não, 21 acho que não. 19, né? Isso, é o limite. Então, agora vê só. Essa é uma definição constitucional. Enquanto definição constitucional, ao contrário da legislação que a gente chama de ordinária, que é a legislação que está abaixo da Constituição Federal, ela cumpre esse prazo de 1 ano antes. Sim. A legislação de natureza constitucional, ela pode ser alterada até no ano da eleição, por meio de PEC, que é bem mais complexo. Mas assim,
Eu não acredito que o Congresso vai implementar nenhuma PEC no ano de 2020 para valer para as eleições de 2020. Se tiver de ter alguma mudança, será esse ano, mas eu acho que o Paulo Afonso vai ficar nesse limite, eles não devem estar. Até porque o governo federal está mirando muito, teve a reforma da Previdência, agora ele está mirando a tributária, um outro projeto grande sobre segurança pública, então ele não mirou para esse ano reforma política, ainda. Por isso que eu não acredito, a não ser nessa proposta do Distritão, que vem caminhando bem, porque segundo os que defendem, ela combina perfeitamente com esse final de coligações, que já está aprovado, já é lei, mas nenhuma outra grande mudança haverá, de forma que, pelos critérios atuais, a gente pode ter aqui, se não me engano, até 19. Isso. Até 19 vereadores. Se houver mudança, será respeitando esse limite. É 19, de fato. Qual é a relação hoje do ex-prefeito Anilton Bastos Pereira com o prefeito atual Luiz Barbosa de Essa Deus? pergunta você vai fazer para ele. Essa pergunta eu deixo para você fazer para ele. Eu não participei numa rodada. Eu vou reformular sua pergunta. Você participou nos últimos dias, meses, de alguma rodada de conversa com a Anilton, com o Luiz? Não. Há um bom tempo, mas soube que eles se encontraram, aquele almoço famoso que saiu aí na imprensa, Também, mas... né? Que saiu até chapa de lá e tudo. Isso. Mas não sei, não acho que haja. Tenho certeza que se agora um ligar para o outro, aí eles se encontram, conversam, almoçando ou não, jantando ou não, tomando um vinho, alguma coisa do tipo, uma água, não sei. Não há problema nenhum, eu acho entre eles conversarem. Como será a conversa, o que será discutido, eu já não sei. Mas tenho certeza que se o Luiz ligar para Nilton, o Nilton ligar para Luiz, eles se encontram, eles conversam. São dois homens de muita educação, de fino trato e são pessoas que têm uma história belíssima, uma relação que não começou ontem, né? E não começou com a política, né? A gente tem que lembrar disso. Então eu tenho certeza que essa capacidade de diálogo entre eles dois jamais se perderá. Você vai novamente dizer, pergunte a ele. Ele é candidato, doutor Nilton? Não tem como eu responder de forma diferente. Eu acho que Anilton é um nome sempre que é lembrado por conta do currículo dele aqui e principalmente de como ele foi bom prefeito. Acho que ele é sempre lembrado, as pessoas lembram dele sempre porque sabem da capacidade que ele tem, já está testado e está aprovado, até porque Paulo Afonso. E, inclusive, eu estava lembrando ontem a um colega, eu disse, olha, crise como a que nós vivemos aqui, nos anos de 14, 15 e 16, eu estou para ver. E a gente conseguiu segurar a cidade, conseguiu manter os serviços, e brigamos pela recuperação das direitas, enfim. Ele teve um segundo mandato muito difícil, do ponto de vista administrativo, sabe, Bob? E ele conseguiu, sobre a posição dele, aí realmente é uma conversa que você precisa marcar com ele. Certo. Não vai faltar tempo. Oportunidade, isso mesmo. Tá, mas essa o senhor responde. O senhor é candidato? Eu sou vice-prefeito e, como vice-prefeito, eu estarei participando ativamente das eleições de Paulo Afonso 2020. Como participei agora, em 2018, nas eleições de deputado, como participei candidato nas eleições de 2016, nas eleições de 2020 eu estarei participando. Em que condição a gente deixa passar um pouco mais de tempo, até porque política é uma construção, política é diálogo, política é uma coisa que você tem que fazer tudo com muito cuidado, muita cautela, para que você não dê um passo errado, até porque um passo errado às vezes pode custar uma eleição. E sem falar também que a gente tem que ter muito cuidado perante a sociedade. Eu gosto muito de falar para o pessoal, eu não uso isso, né? Mas tem um monte de hashtag, um monte de lemazinho aí nas redes sociais, o novo, Paulo Afonso precisa do novo, Paulo Afonso, que realmente o novo venha e seja novo, sabe? Porque nas práticas eu não tenho visto nada novo na política daqui. Eu fico, como você mesmo colocou, já que eu não estou tendo uma função bem definida na prefeitura, eu tenho muito tempo para fazer análise, ficar observando e não vejo nada de novo na política daqui, nada de diferente, vamos falar a verdade assim. Eu acho que Paulo Afonso está pedindo, a sociedade tem pedido algum comportamento que realmente chame a atenção.
que traga um discurso um pouco mais propositivo, que traga ideias, sabe, que são realmente capazes de você colocar em prática, você dizendo assim, ó, a solução desse problema eu acho que é essa, e a gente coloca esse problema para funcionar, ou melhor, essa solução para funcionar dessa forma, né? Ontem um cidadão me parou sobre esse empréstimo de 80 milhões, Flávio, eita, a prefeitura agora vai gerar empregos, por quê? Não, porque pediu 80 milhões, eu explicava, empréstimo não é política de geração de emprego. Empréstimo você faz para você ou sanar algum tipo de situação, algum aperto que a prefeitura está passando, alguma obra de infraestrutura que realmente é necessária e tal e tal. Mas isso não pode servir por... mas Flávio, mas gera emprego na obra? Sim, claro, não estou dizendo que não. A política de geração de emprego é outra coisa, política de geração de emprego é totalmente diferente de pedir empréstimo. Não se trata disso. Até eu mesmo, como vice-prefeito, falei para a moça, não veja com esses olhos. Falei para ela que eu não tinha muita informação sobre a situação, mas não veja com esses olhos. Eu acho que é muito mais para que a gente resolva aí alguns problemas e obras que são estruturais e obras que talvez essas obras estruturais possam até fomentar turismo, porque eu não sei, como eu não tenho informação, né? Aí sim, aí você passa a executar a política de emprego e renda. Aí é diferente. Agora, pedir empréstimo por si só, isso não é política de emprego e renda. A utilização dele, a depender de que forma seja, pode ou não caracterizar isso. Mas eu acho que o Paulo Afonso precisa, sabe, ter mais discussões, assim, a respeito desses temas. A economia daqui, essa estagnação na produção da energia elétrica, essa coisa das alternativas, o quanto se impacta na nossa economia. Eu acho que a prefeitura deve se reaproximar da Chesf. A gente devia fazer um esforço para, de novo, tentar colocar a Chesf no colo, acarinhar. A Chesf está investindo em solar, a Chesf está investindo em eólica, a Sobradinho inaugurou o grande business solar da Chesf. O Paulo Afonso tem estrutura para isso, tem um parque de subestação de distribuição também enorme. Então, de que forma a gente não poderia formar um grupo? Vamos lá para dentro da empresa discutir, com representação política, e mostrando por A mais B porque é que Paulo Afonso tem um ambiente ideal para que a Chesf volte aqui a fazer investimentos, sabe? A gente só tem notícia aqui da Chesf se afastando, dando tchau para o hospital, vendendo terreno, vendendo tudo. Peraí, gente. Então, o poder público deve se mobilizar, as representações políticas devem se mobilizar e dizer, não, vem investir aqui, você é bem-vindo aqui. Por que está acontecendo isso? Vamos lá saber. Vamos saber por que é que está virando as costas para investimentos em Paulo Afonso. Não está havendo investimento da empresa nas alternativas? Paulo Afonso não tem perspectiva de receber as alternativas? Por quê? Ou tem? Como é que a gente pode acelerar isso? Eu acho que aí sim, a gente está falando de uma grande política de geração de emprego e renda, que é a grande lenda urbana, que eu aqui, quando eu sou convidado para falar em universidades, o pessoal fala, Paulo Afonso não tem indústria. Eu disse, olha, você está falando uma besteira. Se você for pegar o Produto Interno Bruto, o PIB das cidades do interior, cidade do Porto de Paulo Afonso está uma das maiores indústrias do Norte Nordeste. Só que é a geração de energia elétrica. O PIB daqui, ele é 90% formado por um Produto Interno Bruto de natureza industrial. Serviços, é muito pouco. A grande alavanca da economia de Paulo Afonso é a indústria. Todo mundo, cadê a indústria? Cadê a indústria? A indústria está aqui. O que a gente precisa como é que essa indústria pode se revitalizar, se reinventar, sabe? Eu acho que a gente poderia provocar essa discussão. Como é que a gente pode fazer que a nossa velha mãe Chesf volte de novo os olhos para a gente? Quem pode ajudar nisso? Vamos se juntar? Vamos chamar aqui a diretoria, a presidência, conversar? O que é que a Chesf tem de projeto no Nordeste? Eu sei de algumas coisas. Picos tem uma unidade eólica lá maravilhosa, magnífica, enorme. Sobradinho agora solar. Por que não Paulo Afonso? Então, deve ser por aí que a gente tem que trabalhar e acho que aí ganha todo mundo. E nesse sentido, aí sim, é o que eu estava dizendo para você antes. É isso que Paulo Afonso hoje está precisando. Transparecer à sociedade o que está acontecendo no entorno de nossa política, macropolítica, a política da cidade, que impacta na região. E também, aí eu digo, esse é o problema, né? Apresentar a solução, a alternativa que nós temos. Como fazer essa alternativa ser colocada em prática? É assim que a gente precisa fazer. Eu acho que esse discurso
esse tipo de proposição, a sociedade está sentindo um pouco falta. Tá. Qual seria a prioridade para Paulo Afonso hoje, nesse exato momento? Eu diria a você, sem sombra de dúvida, é fazer essa movimentação para que existe uma coisa que talvez a gente não seja capaz de reverter. A prioridade que o Operador Nacional do Sistema, o Ministério das Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está dando para a geração via alternativas, eu acho que isso é irreversível. Então, eu acho que agora a gente precisava conversar com todos esses agentes, todos esses atores, para ter uma real dimensão do que vai acontecer com o nosso Paulo Afonso nos próximos anos. A partir dessas informações, a gente voltar para cá, porque isso, aí você diz, por que isso você está dando como prioridade? Porque isso é a base da nossa economia. A base da economia de Paulo Afonso é a indústria da geração de energia elétrica. E o impacto é muito grande. Então, assim, essa deveria ser a prioridade número 1, fazer esse estudo e buscar essas alternativas para, dentro de um curto e médio espaço de tempo, tentar de alguma forma substituir esse papel ou, ao invés de substituí-lo, incrementá-lo com aquilo que eu estava falando anteriormente. E num segundo passo, acho que é um grande vetor que há anos vem sendo discursado sobre ele e a gente não consegue sair do lugar, aí tem várias situações, mas é possível ainda, eu acredito que sim, é o turismo. É a indústria de serviços que o turismo é capaz de gerar, o potencial turístico que a gente tem, que a gente ainda não explora totalmente. E o que está sendo explorado com algumas deficiências. Acho que, recentemente, o prefeito até reinstalou o Conselho Municipal de Turismo, acho válida essa ideia, mas acho que a gente precisa fazer aqui esse beabá que eu falei agora, que é isso que a sociedade sente falta. A sociedade, ela está um pouco cansada da falácia e do discurso. A sociedade, ela está um pouco cansada de ficar só ouvindo o que todo mundo sabe. Olha, como você perguntou agora, a economia de Paulo Afonso, turismo, tá, meu? Tá, a gente está ouvindo isso há 20 anos. Por que ninguém... Ou mais. Pois é, por que ninguém faz nada objetivo, claro e concreto para que isso funcione? E se não faz, por que não transparece? Por quê? Por que o bom dia não funciona? Ninguém nunca deu essa resposta aqui para a sociedade de Paulo Afonso. E quantas vezes vocês da imprensa criticam isso? Por que ninguém fala? É que a companhia não vai e fala. Ah, não funciona por isso. Por que não é possível conveniar com a prefeitura para abrir as usinas, para que a gente faça a exploração tanto da visita ao parque, como do próprio bondinho, entendeu? Por que não é? Ou é? O que é que falta? É entrave político? Eu acho que transparecer isso até para poder cobrar. Ah, eu tenho um deputado federal lá que não gosta do prefeito aqui. Aí conhece o presidente da empresa. Eu vou falar, comigo a conversa é às claras. Ó, trava lá a situação do turismo em Paulo Afonso, que é para não andar. Pô, faz isso não. Faz isso não, porque quando você atravessa a fronteira aqui, você chega em Alagoas e Sergipe, a coisa está explodindo. Isso. E a gente fica aqui. Você acha que está acontecendo isso? Não, aí onde eu falo. Você sabe qual é a diferença aí? É uma só. Força política. Sim. Interesse. Nós não temos essa interesse. Ou não há interesse. Representantes a gente tem. Não está havendo interesse. Não está havendo vontade. Achei até uma tremenda injustiça. Eu vou aqui fazer uma defesa de quem não lida a procuração, a coisa de advogado, o que fizeram com o Jânio Soares aí recentemente na imprensa, jogando tudo isso nas costas dele. Que nem secretário de turismo hoje ele é. Não. Então, e tá tudo nas costas da... A sociedade toda tem culpa. A sociedade como um todo tem culpa. Cobra mal. Você da imprensa aqui, nesse aspecto, é que tem feito uma cobrança mais... um pouco mais acalorada. Mas eu acho que está faltando, a gente finalmente, eu espero que esse conselho sirva para isso. Apesar que já tivemos experiências anteriores de instalação do conselho, não conseguimos bons resultados. Não adianta esperar só o poder público, mas desentravar um pouco, né, a exploração de algumas áreas de Paulo Afonso. A gente falou das usinas, mas os cânions também. Por que é que um monumento natural, e eu sou a favor, por favor, que a gente preserve os cânions, mas por que é que só no lado de Paulo Afonso não pode construir nada? Por que é que lá no lado de Alagoas tem hotel, loteamento, tem estrutura de transporte radical? Quando faz do lado de cá, o vereador Marcos Francisco, por exemplo, possui um empreendimento ali no Xingozinho. Pergunta para ele
como foi que os órgãos do meio ambiente trataram ele? Quanto ele sofreu, sabe? Porque ele fez aquela instalação, com uma instalação tímida, uma estrutura pequena e que não causa nenhum tipo de impacto, não deprecia em nada a beleza do cânion. É essas coisas que eu acho que está na hora da gente começar a se mexer, discutindo. Não estou aqui propondo nenhum tipo de imposição, não estou propondo nenhum tipo de política já alinhada, entravada, não. Vamos sentar, discutir com os interessados, chamar esses deputados, autoridades todas e tentar de uma vez por todas destravar essa coisa do turismo de Paulo Afonso, que já está agoniante. O senhor acredita que haverá uma renovação significativa da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso por ocasião da eleição do ano que vem? Não sei, agora ainda é cedo para a gente, né? Porque também depende dos candidatos, de quem vai botar. Paulo Afonso, ela tem excelentes quadros, assim, pessoas que têm capacidade, né? A gente conhece muita gente que poderia ajudar muito na política, né? Mas nem sempre tem essa vontade de oferecer o nome, né? Então a gente fica dependendo muito disso, né? Quem vai oferecer o nome, de que forma. Mas eu torço para que, mesmo que, ainda que não haja uma grande, ou que haja uma grande mudança com relação aos nomes, que haja nas ideias, que haja no comportamento, sabe? Que haja nessa coisa de trazer alguns problemas. Tem problemas, a gente trouxe aqui e conversou aqui sobre alguns problemas, que se você parar para pensar aí, nenhum deles apareceu nos últimos anos na agenda de nenhum poder. Você não vê ninguém tratando aqui alguns assuntos que a gente falou rapidamente aqui, e a gente falou de causa, consequência, solução. Rapidamente, em poucas linhas aqui a gente tratou isso. Eu não vi isso na agenda de ninguém. Ninguém faz um grande fórum de debate da economia de Paulo Afonso, ninguém faz uma grande proposta a respeito de... Eu estou trazendo para a economia porque foi o assunto que você falou, mas isso vale para algumas outras coisas também, sabe? Então, se os nomes novos não vierem, ou se vierem, mas que as ideias venham, que o comportamento... O muda Paulo Afonso, que ele venha de verdade. E não com esses comportamentos, eu sou o muda. Você não é muda Paulo Afonso coisa nenhuma. Se comporta igual ou pior a uma turma que já vem aí há muito tempo e que não consegue, tem que admitir. Ou não quer destravar alguns gargalos que a gente tem. E que, repito, um pouco de vontade é possível fazer. Bom, então nós estamos concluindo a nossa conversa com o advogado e vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, doutor Flávio Henrique Magalhães Lima, agradecendo a sua participação. Nós falamos de vários assuntos. Nós vamos, inclusive, na sexta-feira, reproduzir parte dessa entrevista, que a sexta será tirada exatamente para reproduzir alguma coisa, porque vai dar a oportunidade de alguém que não acompanhou nesse princípio de semana a parte dessa entrevista. Muito obrigado e até uma nova oportunidade, que certamente eu o convidarei em outras ocasiões. Valeu, eu que agradeço. Estou sempre à disposição, gosto muito desses espaços, porque a gente consegue conversar com a população. Gosto de telefone aberto, essas coisas, que às vezes o ouvinte também vem de lá e traz alguma coisa que enriquece, até faz a crítica também, que a gente que é homem público tem que lidar com ela. Mas assim, eu que agradeço. Desejo boa sorte a vocês, tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. E sempre que precisar, estou à disposição. Valeu? Boa tarde para vocês. Obrigado. Amanhã eu vou conversar aqui nesse mesmo palanque, nesse cenário, com o vereador Mário César Barreto de Azevedo, Mário Galinho, que hoje reagiu depois do resultado. Nós, inclusive, gravamos. Nós temos condições de reproduzir aí a matéria do Mário? Não tem, né? Não tem. Hoje não tem, mas amanhã faz isso. Então amanhã nós vamos conversar aqui no estúdio com o vereador Mário César Barreto de Azevedo, que é até tido na Câmara como um destaque. Fala-se até na possibilidade do Mário se candidatar a prefeito em 2020. Essa conversa a gente vai ter amanhã. São 3h54, nós estamos concluindo o programa dessa segunda-feira, foi o programa de abertura de estreia. Nos próximos dias nós vamos ter aqui no estúdio mesmo o Francisco Salles, o Antônio Carlos Zucca, vamos fazer uma espécie de mesa redonda, será mais ou menos assim a sequência dos próximos programas. Hoje tinha que ser somente com o vice-prefeito. Muito obrigado a todos.
Rapaz, Uma hora. você falou agora, Cinco agora eu olhei minutos. aqui para conferir antes mesmo. Nós começamos uma hora, Já ligeiro. estava fecundado. Já.